Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo essa aula, né? Vamos para a nossa terceira aula, né? A primeira aula foi a apresentação, a segunda aula trabalhamos alguns pontos sobre Estado, né? Conselho do Estado, sociedade. E agora, nessa nossa terceira aula, vamos falar sobre a evolução da administração pública brasileira. Praticamente, vamos falar sobre isso durante boa parte, né, da nossa etapa um, nosso curso, de uma maneira bem fracionada, enfim, né, na aula seguinte eu vou falar mais um pouco, entrar na questão da base legal da administração pública e por aí, né, a gente vai avançando, tá bom? Então, só vou compartilhar aqui com vocês o slide. Está aparecendo aí, né? Pronto, pessoal. Então, observe aí, né, a nossa terceira aula, trabalhando a evolução, né, da administração pública brasileira, né, assunto muito importante, tá, trabalhar essa evolução para entender, né, como chegamos, né, no grau de em que estamos hoje, né, da administração pública, que de certa forma busca, né, a modernização, e vamos falar sobre esses pontos, eficiência, especialmente, né, muito questionada, inclusive, pela população, especialmente devido à sua burocracia exacerbada, né, em muitos pontos. Então, pessoal, o Brasil, né, detém, claro, a herança colonial, né, e essa questão da cultura patrimonialista, né, então, essas características persistem ainda da herança colonial brasileira, dessa cultura patrimonialista, nós vamos abordar isso, né, mais à frente, tá? E é claro, né, quando a gente fala de herança colonial, né, essa palavrinha aqui, né, herança colonial do Brasil, nos reporta, né, a Portugal. Então sabemos, né, que Portugal, especificamente na sua região, na Europa, né, passou por dois fatos muito importantes, né, que foram fundamentais, né, e que transformaram aquela região como um todo, né, e isso se expandiu por todo o mundo, tá? E que fatos foram esses, né? Nós temos a Revolução Industrial, né, que todo mundo já estudou, creio, na época de escola, enfim, e o chamado século das luzes, né, o iluminismo, né? O primeiro, no caso, a Revolução Industrial, né, ela é caracterizada pelas transformações, né, no modo de produção, tá? Isso, principalmente isso, né, modo de produção. Nós temos o que? A implementação das máquinas, né? Então, nós implementou uma produtividade maior, né, como vocês estudaram já, tudo isso em detrimento, né, em prejuízo, muitas das vezes, do trabalhador, relatos de crianças trabalhando nas fábricas, mulheres em péssimas condições, inclusive as mulheres e crianças recebiam muito menos do que os homens, né, que recebiam um salário maior, tá? E no que tange ao iluminismo, né, caracterizado pelo interesse, né, no aprofundamento da busca do conhecimento, né? O iluminismo ele tem isso, né? A busca pelo conhecimento, o aprimoramento, né, do conhecimento científico, tá? Enfim, certo? E aí, já aproveitando, né, o gancho, pessoal, falando da Revolução Industrial e do Iluminismo, né, aqui, né, no caso aqui da Revolução Industrial, você pode ver aqui na imagem, né, as máquinas aqui, né, trabalhando, né, sem cessar, os trabalhadores aí, muitas das vezes em péssimas condições de trabalho, né. A Revolução Industrial, ela marcou o que? A transição, né, para novos processos, né, de manufatura. E o período, né, que ocorreu foi entre 1760, né, e aí, algum momento ali entre 1820 e 1840, né, inicialmente ocorrido ali na Inglaterra, tá certo? A Revolução Industrial ela se iniciou ali na Inglaterra. No que tange ao iluminismo, né, que também é conhecido, como eu falei para vocês, né, como século das luzes, tá? Foi um movimento, né, cultural, certo? E esse movimento partiu de onde? Da elite intelectual europeia do século XVIII, tá? Desculpa. Opa. Então tá aqui, você pode observar, né, a elite intelectual europeia aqui reunida, tá? Então partiu dessa elite e mobilizou, né, o poder da razão, né, a fim de quê? De reformar a sociedade. E também o conhecimento herdado da tradição medieval. Então o iluminismo buscou essa questão. E Portugal,
é bom ressaltar, passou longe, né, dessas duas grandes transformações que trouxeram aí, né, uma nova era ao mundo. Então, Portugal não teve participação nenhuma na Revolução Industrial, muito menos, né, no Iluminismo. E esse fato histórico, né, se por um lado ele proporcionou uma nova visão para o mundo, né, nos aspectos produtivo e cultural, por outro, né, a Revolução Industrial e o Iluminismo, pessoal, justificou o que? A manutenção, né, do sistema de poder predominante da época. Que poder é esse? O monárquico, né? Tá? E, no fim das contas, assegurou a permanência de estruturas arcaicas. Então, junto com a Revolução Industrial, surgiram a descoberta de novas rotas marítimas, né, isso é importante dizer, né, e essas rotas buscavam o quê? Exploração, conquista de novos territórios, né, para o comércio, tá? Tudo isso ocorreu ali no século XIV, tá? Então, isso aí foi uma das, inclusive, essas rotas comerciais de exploração foi uma das principais receitas, né, estatais, né, do Império Português, tá? E além disso, a Revolução Industrial, que foi, como eu falei, que ocorreu uma outra Revolução Industrial do século XIX, né, que fala também dessa do século XIX, proporcionou o quê? Grandes transformações nas economias e na política mundial, claro, né? E esses acontecimentos, pessoal, mesmo que ocorrendo em épocas distintas, com certeza, né, representaram uma importante, né, influência, né, nas práticas dos governos e de suas estruturas produtivas, tá? Então, sem sombra de dúvidas. E também é importante destacar, né, outro ponto aqui, que foi implantado no Brasil, né, desde a chegada aqui dos portugueses, essa estrutura, né, e o procedimento que a coroa portuguesa adotava para o mundo, né? Então, isso fortaleceu o quê? A estrutura de colonização, continuando aí o Brasil a ser uma fonte de exploração dos colonizadores. Então, o Brasil era visto dessa forma. Então, essa sede de exploração, né, de sugar apenas, né, a portuguesa, como todos nós sabemos, o Brasil era uma colônia. O Brasil, por séculos, né, foi tratado como uma colônia, né, para fins de exploração apenas, tá? Então, não tinha aquela visão de desenvolver e tudo mais, né? E aí, né, pessoal, veio, tá, a independência, né? Então, isso é importante, né, tá aqui, né? Independência do Brasil, né? Mas o que aconteceu aqui, né? Primeiramente, a independência, ela não resultou de uma luta, né? Como vocês sabem muito bem. Ela foi otorgada por um príncipe português, né? E que se tornou o primeiro imperador do Brasil, tá? Então, isso é importante. Então, essa questão da independência, muitos pensam, né? Que Dom Pedro ali, né, tal, lutou, não, isso aí houve, certo, uma outorga por um príncipe português, tá, isso é importante, se tornou o primeiro imperador do Brasil, certo, então não foi uma luta, né, então não resultou de uma luta armada, certo, e mesmo após a independência, né, essa herança colonial que o Brasil herdou de Portugal fez surgir o quê? Um conglomerado de estruturas oligárquicas de poder espalhadas pelo país. Dentre elas, pessoal, as que se organizavam, né, como sistemas fechados ali, baseados nos latifúndios improdutivos, tá? Temos a questão da escravidão, né? A questão da regra senhorial da administração política, havia, né, o favorecimento aos clientes locais, e isso aconteceu no Brasil, tá? E é claro, né, que outros países que passaram por situações semelhantes ao Brasil, né, isso é preciso destacar também, né, que a experiência brasileira foi diferente, né, porque aqui no Brasil aconteceu duas situações básicas, né, primeiro, autonomia, né, adquirida pelo Estado, né, como parte da herança histórica, isso aconteceu, e como uma condição funcional para o quê? Transformar regiões desiguais nas questões socioeconômicas, né, especialmente, né, da nação. E, por outro lado, temos a disputa pelo Estado e pelos favores de sua burocracia, né, que foram levados por interesse de toda a ordem.
isso ainda, né, infelizmente, existe, né? Então, e destaca-se, inclusive, que esses traços eles se tornaram profundamente enraizados na cultura política brasileira, né? Sobrevivendo, inclusive, às mudanças que o país passou em seu período histórico. E, de certa forma, explica, né, pessoal, que as dificuldades da política com as necessárias transformações socioeconômicas do país. É o chamado clientelismo, né? Você tem que atender o político, por exemplo, tem que garantir cargos para ter apoio na sua vitória eleitoral. Caso contrário, ele não vai ter êxito. Então, essa necessidade de ter que atender essas demandas aí, que não são demandas sociais, acaba por, né, jogar por terra ali qualquer tipo de intenção, né, de desenvolver o país, de avançar, né, numa modernização, enfim, isso infelizmente não é de hoje, né, pessoal? E a gente escuta sempre, né, toda época de eleição, estamos no ano eleitoral, né, essas questões aí, né, tá? E aí veio, né, a tão famosa e conhecida, né, na história, era Vargas, tá? Então, isso é importante, né? Porque a modernização das estruturas, especialmente do governo federal, né, e a profissionalização dos quadros da administração pública, elas passaram a ter o quê? Um destaque, né, justamente em meados dos anos 30, né, do século XX, no caso 1930, especialmente na onda ali de centralização e das reformas propostas pela Revolução de 1930. Então, foi durante justamente a era Vargas, né, que foi de 1937 até 1945, que a reforma do Estado realmente foi iniciada e executada, tá? Então, foi aí na era Vargas. E aí, no final da década de 30, além dos militares, né, que seguiam seus próprios princípios, né, de organização, questão de hierarquia, disciplina e tal, somente dois órgãos do governo federal, quais? O Itamaraty e o Banco do Brasil, eles eram bem estruturados, só esses, né? Tinham instituído normas para ingresso ao serviço público, tinham criado planos de carreira, regras para promoção baseadas no mérito, e estavam alimentando ali uma burocracia profissional de serviço público. Os servidores, que inclusive constituíam a elite da administração pública naquela época, eram cedidos por esses dois órgãos aí, né? Então, isso aí, tanto o Itamaraty como o Banco do Brasil, tá? Então, eram referência na época. E aí, nessa época ainda, pessoal, houve, né, essas intervenções estatais na economia. Então, por quê? Essa elite burocrática aí, né, aliada aos militares, inspirada por uma ideia de construção, né, nacional, concebeu o quê? Ele implementou, nessa década de 30, três importantes intervenções estatais na economia, né? E as intervenções, elas se deram orientadas, pessoal, para o desenvolvimento nacional. A primeira intervenção buscou-se o que? A nacionalização dos recursos minerais, tá? A nacionalização de jazidas de petróleo, a segunda, e a terceira, a construção da primeira siderúrgica moderna estatal do Brasil, né, que se deu entre 1939 e 1941, que é essa daqui, ó. Essa siderúrgica aqui é uma imagem dela, né? A primeira, certo? E é importante lembrar que em 1933, né, Vargas, ele encarregou um importante diplomata conhecido, o embaixador Maurício Nabuco, tá? Da missão que é de estudar a reforma da administração pública, na qual três diretrizes principais foram propostas e apoiadas por Vargas. E essas diretrizes foram inspiradas no serviço público britânico, né? Ou seja, buscou-se o quê? Critérios profissionais para o ingresso no serviço público, no desenvolvimento de carreiras também, e em regras de promoção baseadas no mérito, tá? E não mera indicação política, esse é um ponto importante, né? E aí, nesse tempo, pessoal, foi criado um novo órgão, qual? O famoso DASP, né? Que é o Departamento de Administração do Serviço Público. Então, esse órgão, DASP, ele foi criado e encarregado, pessoal, durante a Era Vargas, né, chamada de Estado Novo, de executar o que? Essas diretrizes, supervisionar a administração pública, né,
de formar os recursos humanos para os altos escalões de serviço público, definir escalas de salários para o setor público e também fixar o orçamento nacional. No entanto, por tendo em vista pressões populistas, né, clientelistas ali, houve o quê? Uma limitação, né, do escopo, né, da finalidade, dessa ambiciosa reforma, né, que não se deu dessa maneira, tá? Então, um padrão duplo aí foi estabelecido. Primeiro, os altos escalões da administração pública seguiram essas normas, né, e se tornaram destaque na burocracia, né, pública da América Latina como um todo, e os escalões inferiores, né, que inclui ali os órgãos encarregados dos serviços de saúde, a assistência social, enfim, esses foram deixados, o pessoal, ao critério clientelista de recrutamento de pessoal, por indicação e manipulação populista dos recursos públicos. Aí entra a questão da politicagem, né? Desses órgãos inferiores. E se a gente perceber hoje, ainda é assim, de certa forma. Por exemplo, eu sou delegado da Polícia Civil, além do meu cargo aqui que eu ocupo na Unitins, né? Como professor concursado. Tanto lá como aqui como professor, eu entrei por concurso, ninguém me deu esse cargo, né? Agora, se for ver alguns cargos e funções que tem não só no serviço estadual como federal, são nomeações de contrato, que muitas das vezes não seguiu um rito de seleção em pessoal. A Unitis, por exemplo, ela faz uma seleção, ela lançou edital, que quer ser professor se candidata e tudo mais, então ela tem essa, quando é o caso do concurso público, ela tem essa rigorosidade, né, na hora de selecionar, mas muitos órgãos não têm isso. Então, centenas, milhares de cargos que são ocupados, né, de funções públicas são ocupadas por pessoas que são favoráveis à denominação política A, B, C e por aí vai. Clientelismo. É isso que acontece, que acontecia na época, é um grande problema, que ainda é um baita problema atual no nosso país. Tá certo, pessoal? Infelizmente, né? E aí é importante entender que esse duplo padrão se tornou o quê? Estrutural e ele permanece até hoje, né? Então é por isso que serviços diplomáticos estrangeiros, por exemplo, né, e principalmente instituições internacionais que somente lidam, né, com esses altos escalões, eles percebem o que é a burocracia brasileira como competente e eficiente. Agora, é a população, né, que depende dos serviços, que precisa tratar no dia a dia, né, com o outro lado da moeda. Essa daí tem uma percepção, né, completamente diferente, né? Já vê que a coisa não funciona como deveria, justamente por essas influências políticas, né, que não deveria acontecer, tá? E aí, né, lá em 1945 temos, né, o fim da Era Vargas, tá? Né? Então, o fim da era Vargas, muito chama de ditadura, né, de Vargas, né, em 1945, né, e a democratização do Brasil não ajudaram muito a modernizar a administração pública, né, infelizmente. Então, por um lado, né, foram estabelecidos procedimentos mais transparentes, sim, para tornar a administração pública ela responsável perante o Congresso, tá? Agora, de outro lado, esse mesmo instrumento foi usado pelos partidos políticos para o quê? Ampliar suas práticas clientelistas, né, profundamente enraizadas. Então, ser indicado para um cargo da administração pública, pessoal, era uma necessidade, pois a economia do país não criava empregos na mesma velocidade do crescimento demográfico. Então, havia uma taxa de desemprego muito grande. E isso aí tornou-se o quê? A aspiração da classe média baixa, dos estratos ali sociais menos favorecidos, menos privilegiados, né? Isso, de certa forma, facilitou a influência política, né, e uma condição para o sucesso eleitoral, né, para que se conseguisse indicar o maior número possível de pessoas para cargos disponíveis. Então, né, os cabides ali, né, da administração pública não são de hoje, tá? Então, com a prática do uso dessa moeda de troca, né, as regras para ingresso no serviço público ficaram prejudicadas. Disso qual foi a consequência? Comprometeu a remuneração desses quadros, né? Pois suas regras não estavam ali bem definidas legalmente e, sem dúvida, foram afetadas ainda pelo inchaço, né, que se deu, né? E pela baixa qualificação dos servidores da administração pública, né?
Então, essas práticas clientelistas, né, típicas da administração pública de países mais subdesenvolvidos, ficou aí, né, enraizada aqui no nosso país, tá? Infelizmente, né, o Brasil ainda herda essas questões. E aí, com isso, nós temos, né, a burocracia, né, e o chamado Estado cartorial. Isso aqui é uma expressão muito importante, né? Estado cartorial. Então, podemos sim afirmar que o Brasil, né, com essas práticas, ele foi identificado ali como Estado cartorial, e isso tornou o quê? Um país muito difícil, né, em relação à modernização da maior parte da administração pública, transformando as poucas tentativas para reformá-la em sucessivos, né, fracassos, e tendo como resultado os aparelhos e os quadros do Estado, eles seguiram o quê? Um padrão de crescimento por sedimentação, né, de estruturas sobrepostas, tá? E diferentes, né, com padrões decrescentes, né, de eficácia e eficiência dos serviços, especialmente das camadas inferiores ou mais antigas. Então, ok, eu tenho no topo, eu tenho uma eficiência, né, um trabalho mais eficiente, mas a partir do momento que eu vou descendo a escala hierárquica ali, ou descendo os degraus, as camadas mais inferiores do serviço público, essa eficiência ela vai, né, se esfarelando, né, reduzindo. Isso é muito ruim. E aí veio o governo, né, de Juscelino Kubitschek, né, 55 a 1960, e o Estado desenvolvimentista, né, então ele, especialmente, né, promoveu a construção de Brasília, né, e essa estrutura burocrática ainda continuou, né, no governo Kubitschek, e surge a verdadeira imagem dessas disparidades aí, ó. O governo promoveu a administração pública de uma equipe altamente competente, de servidores públicos capazes, né, que buscavam projetar e implementar metas ambiciosas de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, os serviços públicos a cargo da burocracia, do dia a dia, continuaram o quê? Apresentando padrões extremamente baixos, né? Que é justamente os serviços que a população, de uma forma geral, precisa, tá? Isso, com certeza, foi mais agravado ainda com a decisão do presidente em construir Brasília. E aí a questão, né, com a construção de Brasília, o deslocamento do governo federal do Rio de Janeiro, né, para o meio do Cerrado brasileiro, né, e onde foi erguida a nova capital federal, e houve algumas consequências disso aí, né? Órgãos de governo foram divididos, as comunicações dentro do serviço público foram interrompidas, a moradia para a burocracia absorveu investimentos consideráveis, e por aí vai. Então, em Brasília, com isso, adicionou o quê? Mais uma camada, né? A administração pública sob a forma de uma burocracia quase, né, paralela, tá? Então, também houve, né, essas questões aí da construção de Brasília, e esse peso, né, nesse aumento das relações, né, burocráticas no âmbito da administração pública. Tá certo, pessoal? Então, com isso, né, eu encerro essa nossa aula. Na próxima aula ainda vamos trabalhar alguns pontos importantes, tá? Eu quero ainda falar com vocês sobre algumas questões que envolvendo, né, a evolução da administração pública. Nós vamos ter uma aula falando sobre patrimonialismo, né, que está, de certa forma, atrelada a essa evolução da administração pública, mas eu vou trabalhar de maneira mais específica mais à frente, também bater um pouco na tecla da burocracia, né, que são questões, infelizmente, que afligem muito a nossa administração pública. Vocês serão futuros gestores, eu sou um gestor, né, como delegado na minha outra profissão, né, no outro cargo que eu ocupo, e eu vejo a dificuldade, eu como gestor é muito difícil. E muitas das vezes a gente tem que aplicar essa burocracia perante a população, né, questão de segurança mesmo nossa. E aí a população ela termina muitas das vezes sendo prejudicada, e poderia as coisas ser muito mais eficientes, mais ágeis, se houvesse um respaldo legal adequado para que pudéssemos, né, agir de uma maneira mais dinâmica e mais eficiente, atendendo aí a população como ela tanto deseja, né? Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.